Salve Corinthians, salve galera do Timão. Voltei pessoal. Ontem eu postei na comunidade aí que eu fiquei um tempo sem colocar vídeos, pois estava meio debilitado pessoal. Mas agora já estou melhor e voltamos. Vamos falar de Corinthians pessoal. E esse vídeo aqui rapaziada, eu quero que você fique até o final. Assiste ele até o final e comenta. Para começar, quero deixar os créditos por direitos autorais a Placar TV. O link da Placar TV estará na descrição, beleza? E vamos pro vídeo, rapaziada. Como eu disse, ainda tô meio debilitado, falar pouco aqui. E fortalece com like, fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Eu vou contar com a sua ajuda. E vamos pro vídeo, porque eu acho esse vídeo aqui importante. Vamos lá. A gente vai escolher um Quesada, o que está acontecendo entre... É Bruno Maziotti, é isso? Bruno Maziotti. E o Vanderlei Luxemburgo? Tudo tem a ver com o Renato Augusto, né? Foi o que a gente falou ontem aqui. Se você partir do princípio de que o Renato só vai jogar quando ele estiver bem, então é o momento de encerrar o contrato do Renato Augusto com o Corinthians, porque ele jamais, na face da terra, nesse curso, mas houve um episódio específico do jogo contra o Goiás, que o Maziotti fez os caras treinarem, não sei o que, e aí o Luxemburgo botou o Renato Augusto para jogar, contrariando a opinião do Maziotti. Isso aconteceu. Ele treinou no mesmo dia e foi jogar no mesmo dia. O Renato estava treinando. O técnico está lá no dia a dia. O Renato está treinando. Tá normal. Foi relacionado, foi pro jogo. Conversou com o jogador. Tá legal? Tô legal. Vai pro jogo, foi pro jogo. Isso gerou algum atrito? Não, aí ele jogou. Aí depois ele jogou contra o Estudiantes. E agora ele ficou fora da partida contra o Palmeiras porque se constatou lá um leve edema na coxa. Mas é isso que eu estou dizendo. O que mais o Renato tem é edema. O que eu acho é o seguinte: se é birra de um lado ou do outro, tá errado. Se é birra do Luxemburgo, não vou escalar, porque aqui eu mando e ponto final. Não quero saber qual é a avaliação profissional. Tá fora, tá errado. O Luxemburgo está errado. Se a birra é do outro lado, de não ceder o jogador nas condições que ele pode oferecer para o jogo contra o Palmeiras, também está errado. Eu acho que Luxemburgo e Maziotti, o que eu quero dizer é o seguinte, para nem enrolar muito. Maziotti e Bruno são muito menores que o Corinthians. E o Corinthians não pode, de forma alguma, perder um jogador do tamanho do Renato Augusto nessa reta que é uma reta decisiva em tudo, para permanecer na primeira divisão e para coroar uma administração que há muito tempo não é boa, ganhando um título que vai colocar o Corinthians no cenário da Libertadores da América do ano que vem. Além de melhorar o currículo internacional de títulos e mais dinheiro que vai entrar também. Então, ou seja, o que acontece hoje é um problema envolvendo um profissional que cuida dos jogadores, especificamente cuida do Renato Augusto, e o técnico que precisa escalar um jogador que todo mundo sabe não terá jamais 100% de condições físicas e clínicas para jogar. É isso. Se o Corinthians... Que foi, quem que é esse cara aqui? Esse é o Giovani. Giovani, se contundiu, é isso? Tô vendo uma informação da Rádio Tatiaia aí dizendo que ele se lesionou e vai desfalcar o Corinthians na reta final agora. Isso. Ele não é titular, né? Ele era um alternativo. Não, também não vamos achar que esse cara é que vai... A ausência dele vai... O Maziotti tem a simpatia da maior parte do elenco. Esse é o problema. Eu ia completar isso. O Maziotti é parça de todos esses caras. Né? Que ele trabalhou. O Maziotti, para quem não sabe, o Maziotti está há mais de 10 anos no Corinthians, foi de seleção brasileira, trabalhou na China. Foi à China justamente para ajudar a trabalhar essa parte com os jogadores que lá estavam e tal. E esse é o problema, né? Quando o cara às vezes é muito... Não estou falando que é o seu caso, tá, Maziotti? Mas quando o cara é muito parceiro de jogador, aí sempre há uma tendência, uma afinidade mais para esse lado e menos para outro lado, entendeu? Então eu acho que esse é um problema e tem muita gente reclamando porque o Maziotti teria, não sendo médico... Você tem contato do Grava, né? Sim. Pergunta pro Grava isso. Pra ver se é verdade. Eu tentei falar com o Grava, não consegui. Mas lá dentro estão dizendo o seguinte: como é que um cara que não é médico, basicamente isso, como é que um cara que não é médico cuida do departamento médico do Corinthians? Isso tá errado. O departamento médico tem que ser cuidado pelo médico que tem ali. Sobre o departamento médico. Aí o médico conversa com o fisiologista, fisioterapeuta. Isso falou. A informação que eu tenho é essa mesmo. O quê?
do Maziotti. É. Mas o Maziotti é um fisiologista também. E tudo bem, mas eu acho que é outra coisa, cara. Você tá certo nisso, mas eu acho que é outra coisa. Eu sou técnico. O Renato não perdeu uma perna, não amputou uma perna. Ele tá ali. E eu tenho que escalar o cara, ele tá no banco. Pô, se o jogador tá no banco, por isso que eu falo. Se o jogador não tem... Eu falo isso para todo mundo do futebol. Se o cara não tem condições, não deixa o cara no banco. Contra o Goiás, o que aconteceu? Ele tava no banco. O time não tava bem. Aí você olha lá, o time não tá bem. Você vê o Renato e fala assim... Pelo visto, o aí a Maziotti torcida... não queria nem que ele fosse pro banco. Então, mas aí a questão é... Aí tá muito evidente que há um atrito aí. Aí quem tá levando a revelia é o Vanderlei. Não, mas é isso que eu tô dizendo, que acho que eu não tô me explicando, me expressando Não, eu bem. tô Não, entendendo talvez se bem. houvesse um... Cara, o Renato nunca estará bem. Então a partir disso que a gente tá falando, ele não pode mais jogar no Corinthians, porque ele nunca estará bem. Mas você deve ter um nível de transição O nível física. dele é o mais baixo possível. Não sei se é um nível mais baixo. Até ele não tá, desculpa, ele não tá jogando, os últimos jogos tá jogando nada. Sim, Estudiantes ele jogou Contra o muito São mal. Paulo não jogou nada, tudo Não. bem, ficou fora de posição, foi centroavante, não é centroavante, mas aí vamos aí começar é a outra discutir uma história. outra coisa, porque que não tá jogando bem. Mas contra o São Paulo ele não foi centroavante e não tocou na bola. Também não tocou na bola. Então também a gente precisa também falar a verdade. E Eu o time? adoro o Renato Augusto. O Renato Augusto, pra Não, mim, mas deveria e o ter ido time? pra última Copa se tivesse com as duas pernas boas e tal. Mas assim, a gente também precisa falar que o cara não tá bem. E não tá bem por quê? Porque ele tem um problema crônico clínico. Ok, E se o cara tem um problema crônico clínico, Mas então é preciso se- tomar uma decisão radical. Tudo bem, mas se eu me Você atentar- está fora do Corinthians. Tá, mas se eu me Mas ele atentar, viu o contrato dele? mas se eu me atentar aos últimos dois jogos, É 20, Mas- 23 agora, para renovar. Mas se eu me Vai atentar, renovar 2020. termina agora. Mas se eu me atentar aos últimos dois jogos, eu vou me atentar que se colocasse em campo Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Badio, Ronaldo e Romário, ao mesmo tempo, treinados por esse Vanderlei Luxemburgo, eles não pegariam na bola. Não, tudo bem. Não pegariam na bola. Não, tudo bem, tudo bem. Aí Né? não, Então, sim, é então, que eu não tô eu- discutindo a parte É que técnica. você fala assim, ele não jogou nada, ok. É. Mas ninguém, o time não jogou. Não, O ok, time tomou mas 150 chutes em fisicamente, 5 jogos. Facinca, ele não tá... Você vê no jogo, você vê os Sim, jogos, pô. não, mas- ele não consegue desenvolver, que é o mínimo. Dá uma passada de 5 metros pro lado, dá uma Mas ao avançada, mesmo ele time, não tá o conseguindo. time, nem bola o time tem no pé. Pra que ele Isso é tenha que outra jogar, coisa, isso é entendeu? outra Então, coisa. então a gente Tá, tem que ok. fazer algumas avaliações. É até o final do ano mesmo. Não, é até agora, dezembro. Então a gente tem que fazer algumas só avaliações. dois, é o Fagner e o Cássio, que estão até 24. O Sim, resto Wagner é- e Cássio até 24. Então, assim, o Paulinho, Paulinho 24 renovou por causa da lesão. 24, era até 25. Aí eu pergunto, quem vai bater esse pênalti da renovação do Renato Augusto? Se ele não tem condição física ideal. Aí tudo passa pela política, pelo novo técnico Pois que é, virá, isso porque só vai tem uma ficar para eleição no meio dezembro. do caminho. Vai ficar para dezembro. Quando que é a eleição no Corinthians? Novembro? Novembro, não tem data confirmada ainda, mas a tendência é novembro. E assume imediatamente ou 1º de janeiro? Não, porque- assume em janeiro, né? Janeiro, então. Porque aí, o que vai Mas, acontecer? Você falou. mas faz a transição, já começa a despachar. Precisa Se for o mesmo grupo, Aí tudo bem. Aí tá. aí se for o mesmo grupo, limitação- aí renova todo mundo, entendeu? A limitação do Vanderlei Luxemburgo, pra mim, ele é um atraso de vida ao Corinthians hoje. Atraso de vida. Em todos os sentidos, inclusive no Renato Augusto. Agora, eu só vou falar uma coisa pro Renato. Renato, você mais do que ninguém sabe o que você é. Como o senhor Mani fala, quem é você na fila do pão? Você é Mas é do o Flavinho que primeiro na fila do pão. Você Vai e pegar o pão Cássio. mais quentinho. Você e Cássio. Para não ter, você e o Cássio. quentinho. Você e o Cássio, tá? Você e o Cássio. Manteiga. Com Café manteiga, com com leite. queijinho, Café com leite. o que vocês quiserem. A média, quem que vai pedir a média? Prioridade, Cássio e Renato. Renato e Cássio. Então você, Renato, tem que entender o seguinte, até onde você pode ajudar o Corinthians? Se você não puder mais ajudar o Corinthians, acho que seria muito bacana que você seguisse outros ares. Porque você é um craque de bola. Você é um dos últimos craques do futebol brasileiro. Mas do jeito que tá, não tá legal. Não tá. Porque o Corinthians se baseia na tua figura a montagem da equipe. Quando você joga, 70% de aproveitamento. Agora caiu um pouquinho. Quando você não joga, 30%. Ou quase isso. Ou 29,75%. Então, se for para atrapalhar, obrigado. PT, saudações. Eu acho que a tua avaliação é importante. Ter esse discernimento. Já ganhou todo o dinheiro que podia, merecidamente, porque você é um cara do bem. Agora, se for para ficar a temporada de 24, 3 meses afastado, os caras tendo que segurar os BOs, Maziotti brigando com o técnico que esteja lá, que hoje é o Luxemburgo, mas amanhã vai ser outro. Aí não serve mais.
E eu acho que quem vai comandar o Corinthians precisa avaliar esse tipo de coisa. Porque não dá mais para basear um esquema de futebol em cima de um jogador que se machuca toda hora e quando joga tem dificuldades para jogar. É isso. Para isso precisa de um diretor de futebol competente, que não é o presidente. E outra, o Corinthians tem que acabar com as parcerias. Agora eu sou veementemente contra diretor de futebol ter jogado com jogador do elenco. Não dá mais. Tem que ser um CEO de fora. Não tem que ser parceiro de ninguém, não tem que ser amigo de técnico, não tem que ser amigo do lateral, não tem que ser amigo do outro lateral, não tem que ser amigo do Gil, não tem que ser amigo do Renato Augusto, do Paulinho. Tem que ser profissional. Se os caras ganham 1,5 milhão por mês, 1.800.000, que é grana pra cacete, e o custo-benefício é ruim, por todos os motivos discutidos nessa mesa, muito obrigado, tchau. Vai pro museu. Lá é bacana, lá estão o Dr. Sócrates, Rivelino, Ataliba, Tufi, Gilmar dos Santos Neves. Não se faz futebol assim. Renato, eu falo isso com uma puta dor no coração. Porque você é um monstro de jogador. Eu ajudei a fomentar o tal da Renato dependência, mas o Corinthians é muito maior do que isso. É só isso. Gostei do seu discurso. Foi muito bom, Leandro Quesada, foi muito bom. Também acho. Eu queria mandar todo mundo Não, parar e pensar direito, pensar direito no que vai fazer no porque futuro. é uma decisão difícil. Né? É difícil. Não, é dolorida, é dolorosa. Mas uma hora precisa desapegar. Exatamente. Precisa desapegar o que aconteceu no Flamengo. É o desapego. É o que aconteceu Aí vai no vir um Flamengo. perna de pau que não joga metade de uma perna que não tá boa Os do caras Renato. que comandam, às vezes olham para esses caras com a esperança de que eles voltarão a ser do nada, tal qual Benjamin Button, né? O que eles foram anteriormente. Isso não vai acontecer. Isso acontece no Flamengo. Tudo isso que ele falou em relação ao Renato Augusto vale pro Flamengo. Para vários, e para vários jogadores. Não sei. Scott Fitzgerald. Não sabia. Não sabia. É Belo um livro filme. dele chamado Na Era do Jazz. Mas não tem nada a ver com música, entendeu? Aqui na época... Eu não sabia. Eu não queria ser deselegante com o Renato, tá? Desculpa, Renato. Não, nem foi. Mas é não que, foi, porra, não, nem foi. o que- já Não se cansou, preocupe. velho. Cansou, mas já, ó. o que foi que me passa a impressão, pelo menos, te ouvindo, é o seguinte, precisa ter uma figura, né, que faça uma avaliação dos jogadores. Sabe o que eu acho? Precisava, de fato, ter um treinador. Eu também. Porque o Treinador. Luxemburgo não tem condição, concordo com você. Certo. Não tem a menor Porque condição. não pode ser só o gerente de futebol. Mas rapaz. esse cara... Tem que ser o treinador, tem que ser um Guardiola. Escuta. O Corinthians nem presidente tem. Exato. Mas aí, esse Então começa cara... por aí. Aí você traz um... O Ancelotti, entendeu? O Klopp. Aí é o seguinte, precisa ter alguém... O Abel. Pronto, não competente. precisa ir longe. O Abel Ferreira. O Corinthians não tem departamento médico funcional. Quiçá alguém pra... Cara, não é difícil contratar médico, hein? Vocês me desculpem, que graças a Deus é uma profissão muito abençoada aqui no Brasil. Você tem profissionais capacitados no Brasil pra gerir hoje a ortopedia esportiva referendada no planeta brasileira. Então, no mínimo, acho que médico bom tem aqui no Brasil, tá? Se o Corinthians não tem a capacidade de fazer uma análise básica pra contratar uma chefia decente de departamento médico, vocês acham que eles vão conseguir contratar um treinador nessa linha que vai planificar uma estruturação? Nem presidente tem o Corinthians. A camisa é tão forte. Então, tão pesada. a camisa Esse campeonato sul-americano jogando esse o Corinthians tem duas coisas. Se o Santos jogasse contra o Estudiantes, o que o Corinthians jogou... Tomava de 8 a 0. 18 a 0. O Corinthians tem duas coisas O Corinthians foi lá, gigantescas. empatou, O Corinthians perdeu de 1 a tem 0 e ganhou nos pênaltis. O Corinthians tem duas coisas que são intocáveis e nada vai ser maior do que isso no Corinthians. É a história e a torcida. O resto, hoje, não existe. E o Cássio, tá lá. O Corinthians tem hoje 3 pilares para se abastecer. A história, a torcida e o Cássio. Dali para baixo... Mas aí é que tá o negócio. Quem vai fazer? Porque tem a questão política toda. O Segovinha poderia ser contratado, seria um horror. Imagina o Segovinha desfilando pela ponta direita. Quem seria? Então vai aproveitar rapidamente, o Fica à Flávio. vontade. Quem seria o técnico ideal para um projeto de médio a longo prazo? Médio a longo prazo é no mínimo 2, no máximo 3 anos. Eu Que não isso já sei. está de bom tamanho. Eu não sei. Porque se não passar por esse técnico, aí eu não estou passando pano pro Luxemburgo não, tá?
Mas é o seguinte, o Luxemburgo também pegou um negócio que não foi ele que... Mas o time tá jogando poderia, muito, claro. Mas com o muito mais. Silvinho também poderia ter jogado mais, com o Lázaro, com o Mancini. Então tá Ou contratando seja, mal gente, técnico, né? tá, mas Estamos o elenco, carentes de treinador. mas também o elenco não é aquilo que a gente imagina que possa ser, gente. Eu concordo. Vocês acham mesmo que o, Não, eu que acho o o elenco- Guardiola treinando esse Não. time? Não, Não, é que a gente... Ia melhorar. Isso. Ia jogar mais. Ia jogar mais. Mas a gente Ia. não pode esquecer o seguinte. É o Guardiola. A gente não pode esquecer Ia o jogar seguinte: bastante. esse elenco do Palmeiras, que está junto há muito tempo, antes da chegada do Abel, também não era nenhum Abrastemp, hein? Nenhum abraço. O Abel fez esses caras jogarem bola. Sim, eu O falo Abel disso. fez esses caras jogarem bola. Rapaziada, é o seguinte. Assino embaixo com tudo que o Quesada falou. Assino embaixo. Gosto do Renato Augusto. Sei da história dele no Corinthians. Mas não dá mais, pessoal. E há um bom tempo eu venho falando isso. Não dá mais. Sempre que o Corinthians precisa, não tem o Renato Augusto. E outra coisa, tem coisa estranha acontecendo lá com o Matias Rojas. Parece que tem um ciúme lá envolvendo o jogador, esses medalhões, com o Matias Rojas. Porque hoje, se eu não estiver enganado, o maior salário do Corinthians é o do Matias Rojas. Tem muita gente incomodada com isso. É só você observar nos jogos. Matias Rojas mal pega na bola porque os caras não tocam. Observe no próximo jogo. Pessoal, comente aí. Use o espaço de comentário e dá sua opinião. E aí, renova com o Renato Augusto? Ou obrigado, Renato Augusto? Comenta. Valeu, um forte abraço. Tamo junto e vai, Corinthians.